Oi aí, olá gente, mais um vídeo pra vocês, mais um caso pra vocês do Mentes Insanas. E olha que eu tô com uma novidade assim, gente, que ela é surreal, espetaculosa e sim, é real. Quando chegarmos no 10k, eu vou fazer uma semana de vídeo de casos durante 7 dias, todo dia pra vocês. Vocês me pedem isso demais, eu falo, gente, não tem como. Mas eu vou me esforçar e nos 10k vai dar tudo certo. Eu vou chamar de Insane Week, que basicamente é semana insana, mas eu quis assim botar uma gringa pra dar uma diferenciada, sabe? Pra fazer aquela diferença, aquele upgrade. Então é nóis. Então, nos 10k, uma semana de vídeo de casos pra vocês. Então já fala pros seus amigos se inscrever, gente. Ó, porque a gente tá crescendo muito rápido, porque vocês são fera demais. O resto vocês já sabem, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre, realmente eu estou sempre falando de casos, lendo sobre casos, tudo pra mim é um caso. É isso, sem mais enrolação, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. O caso que eu escolhi pra falar hoje é sobre um serial killer. Tem muito tempo que eu não falo de serial killers aqui no canal, então eu achei que estava na hora e no momento. E eu escolhi o caso do serial killer assim, que mais me deixa abismado como é que pode tudo isso ser real, sabe? É muito chocante, então se você não conhece esse caso, fica ligado, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender muito. Então, Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. O pai dele se chamava Lionel, tinha ascendência alemã e galesa e trabalhava como químico. E a mãe se chamava Joyce, era descendente de noruegueses e irlandeses. A mãe do Jeffrey, a Joyce, já sofreu com o Jeffrey desde da sua gestação. Ela teve uma rejeição biológica do próprio corpo dela contra a criança, então o corpo não estava aceitando o bebê, então foi uma gravidez bem difícil. Ela sofreu muito e com isso ela tinha vômitos, tinha vários sintomas, assim, não era uma gravidez muito normal. Então o marido dela ficou muito assustado porque, enfim, ela passava muito mal, ela tinha espasmos muito fortes que chegava a pensar que era epilepsia de tão forte que era. Então eles resolveram procurar um acompanhamento médico mais profundo e ela tinha que viver à base de medicamento, literalmente. Ela sempre tinha que tomar esses medicamentos, senão ela não conseguia viver uma vida assim, uma gravidez mais tranquila. Os médicos tentavam achar uma explicação por que disso, como a família também, mas nunca foi encontrado assim nada que pudesse provar o que realmente ela tinha. E tanto os médicos como a família acreditavam que isso tudo acontecia porque não era a hora dela ter esse filho, não era a hora dela ficar grávida. Era como se o universo conspirasse para que isso não acontecesse. Na infância do Jeffrey, os pais se mudaram com ele para Bath, Ohio. E lá ele estudou na Revere High School. Ele fazia algumas atividades na escola, como jogar tênis e tocar clarinete. O Jeffrey era descrito pelas pessoas como uma criança comum, ele era bem energético e feliz. Era uma criança completamente normal. Mas aí o Jeffrey acabou ficando doente, ele contraiu uma hérnia e teve que passar por uma cirurgia poucos dias antes do seu aniversário. E muitas pessoas dizem que o comportamento do Jeffrey mudou depois que ele fez essa cirurgia, que de uma criança feliz e extrovertida, ele passou a ser um jovem sozinho e solitário, que quase não falava, então foi uma mudança assim muito radical. Nessa mesma época também, os pais dele passavam por problemas no relacionamento, eles brigavam constantemente, todos os dias tinham brigas, as brigas eram frequentes no lar do Jeffrey, e isso foi deixando o garoto ainda mais retraído. Então, basicamente, o Jeffrey cresceu muito sozinho, porque o pai dele sempre estava trabalhando, trabalhava o tempo todo, então ele não tinha muito tempo para ficar com o Jeffrey, e a mãe dele sempre estava muito fraca e cansada porque ela se tornou dependente de remédios. Então ela era uma viciada em remédios e ela quase não dava atenção pro Jeffrey. Ele era muito mais próximo do seu pai do que da sua mãe. Com a mãe dele ele nem tinha muito contato. Conforme o Jeffrey foi crescendo, ele começou a ter umas atitudes e curiosidades um pouco estranhas. Em 1970,
quando ele tinha 10 anos, ele perguntou para o pai o que aconteceria se os ossos das galinhas que eles comiam no jantar fossem banhadas em alvejante. O pai então disse que isso faria com que os ossos se conservassem. Ele não só disse isso para o filho, como também mostrou a ele como conservar os ossos no alvejante e em outros produtos químicos. O Lionel, que era pai do Jeffrey, disse que não via nada demais nessas curiosidades dele, porque quando a gente é criança, geralmente a gente tem muita curiosidade, é a fase que a gente está descobrindo as coisas. Então ele não viu problema nenhum em mostrar para o filho como essas coisas funcionavam, em explicar melhor como tudo isso era feito, porque para ele isso era só coisa de criança. E na escola, o Jeff era escrito como uma pessoa bizarra e estranha. Assim como ele era tímido em casa, na escola ele era pior, porque ele não tinha muitos amigos, ele era muito sozinho na dele, ele quase não falava. Na escola, alguns colegas do Jeffrey sempre faziam uma vaquinha e juntavam dinheiro e davam para ele fazer imitações. Ele era muito bom fazendo imitações estranhas. Ele sempre fingia que estava tendo epilepsia e se tremia todo. E todo mundo ria da cara dele. Então, era um dos poucos momentos que ele se soltava, sabe? Que ele realmente interagia com as outras pessoas. Mas era mais por causa do dinheiro. E as pessoas não faziam isso exatamente porque elas gostavam do Jeffrey. Era mais pra rir da cara dele mesmo. De classe do Jeff disse que ele apanhava de outros garotos maiores que ele e que eles sempre batiam no Jeff por ele ser estranho. Só que com o tempo, depois os meninos perderam o interesse no Jeffrey. E nessa mesma época ele começou a ter um interesse muito estranho por animais. Só que eram por animais mortos, ele sempre achava animais na estrada atropelados. E ele gostava de levar os corpos desses animais para casa e abri-los para ver como eles eram por dentro. Então, esse era um dos passatempos favoritos do Jeffrey. No começo da sua puberdade e adolescência, o Jeffrey acabou se descobrindo um rapaz homossexual, que é geralmente a fase que a gente começa a se sentir atraído por outras pessoas, e ele acabou gostando de um garoto, eles tiveram um breve relacionamento, e foi aí que ele começou a descobrir algumas fantasias que ele tinha muito diferente de fantasias comuns. Ele tinha fantasias de submissão e que ele queria mandar em tudo, ele queria encontrar uma pessoa que era completamente submissa a ele. Ele tinha muito dessas fantasias. Ele terminou com esse rapaz, eles terminaram antes deles terem qualquer tipo de relação, isso só ficou na cabeça dele. E o Jeff não contou pros pais que ele era gay ou que tinha esse tipo de relacionamento e também dessas fantasias, ele resolveu guardar tudo pra si. Jeffrey tinha 16 anos, ele bolou um plano tenebroso. Tinha um corredor que ele achava muito bonito, que sempre passava por ali fazendo sua corrida matinal. E o Jeff pensou em se esconder atrás de um arbusto, e quando o corredor passasse, ele atingiria a cabeça dele com um taco de beisebol e abusaria do rapaz inconsciente. Então foi isso que ele fez, ele pegou um taco de beisebol, se escondeu atrás do arbusto e ficou esperando o corredor passar, que ele sempre passava por ali fazendo a sua corrida matinal. Mas, por sorte e felizmente, naquele dia o corredor não saiu para correr. Então foi a primeira vez que o Jeffrey pensou em fazer mal para uma pessoa ou pensou em assassinar alguém para satisfazer os seus desejos sexuais. Outra vez, o Jeffrey viu uma notícia no jornal que um jovem de 18 anos tinha morrido num acidente de motocicleta. E só de ver a foto do rapaz no jornal, o Jeffrey ficou completamente atraído por ele. E ele fez uma coisa que eu acho muito louca. Ele foi até a funerária que o corpo do rapaz estava e pediu para ver o corpo, então ele foi lá ver o corpo. E assim que ele olhou pro rapaz, ele teve uma ereção ali na mesma hora que teve que ir pro banheiro se aliviar. Então ele se sentiu atraído pelo rapaz, mesmo ele já estando sem vida. Em 1997, suas notas caíram muito. Naquele mesmo ano, seus pais se separaram. E em 1978, conseguiu se formar no ensino médio. O Jeff foi abandonado pela mãe e deixado então sem comida, sem dinheiro e com a geladeira quebrada. Isso com apenas 18 anos de idade. Semanas após a sua formatura, o Jeffrey estava dirigindo sozinho quando ele viu no canto da estrada, pedindo carona, era um jovem chamado Steven Ricks, de 18 anos, que estava a caminho de um show de música em Lakewood. O Jeffrey encostou o carro e convidou o Steven para ir na casa dele e beber um pouco. Eles foram para a casa do Jeffrey e eles começaram a beber, escutar música, se divertir, eles conversaram bastante, mas chegou uma hora que o Steven queria ir para casa e ele então se levantou para ir embora. Só que o Jeff não queria que ele fosse, então o Jeffrey
insistiu para ele ficar mais um pouco, disse que ainda estava muito cedo, que era para ele ficar lá. Só que o Steven não queria, ele disse que queria ir embora e o Jeffrey não queria deixar. Então daí se iniciou uma luta corporal dos dois e em certo momento o Jeffrey pegou um haltere de 5 quilos e acertou 2 golpes na cabeça do Steve. Eu não tô duvidando da inteligência de vocês, malta, mas eu vou explicar pra vocês o que é haltere porque nem eu sabia o que era. Mas são aqueles pesos de academia, sabe? Que você levanta. Então o Jeffrey acertou isso na cabeça do Steven e o garoto ficou desacordado. Desacordado, o Jeffrey pegou o haltere, a barra de ferro e estrangulou o garoto. E depois se masturbou em cima do corpo do garoto já sem vida. Depois disso, Jeffrey arrastou o corpo do Steven até o porão de casa e dissecou ele como se fosse um animal. Colocou os restos do corpo dele, parte do corpo, em vários sacos de lixo, colocou no porta-mala do carro e pretendia levar eles para bem longe. Só que no caminho para esse lugar que ele pretendia ir, deixar o resto do corpo, ele foi parado pela polícia porque ele não estava andando na faixa amarela. Então o policial parou o Jeffrey e abriu o porta-mala e lá ele viu vários sacos de lixo, estavam separados um do lado do outro. E o policial questionou o Jeffrey, né, o que era isso. E o Jeffrey disse que era restos de entulho que ele pretendia jogar fora. E o policial acreditou nele, não checou, só deu uma multa para ele. No dia seguinte, o Jeffrey enterrou os sacos de lixo que estava com o corpo do garoto no quintal de casa. Foi basicamente isso que ele fez, a polícia não voltou lá, ninguém desconfiou de nada. Passando algumas semanas da morte do Steven, o Jeffrey desenterrou o corpo e retirou a carne dos ossos com a faca e depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela descarga da privada. E depois pegou uma marreta e destruiu os ossos de Steven, colocou num saco e ele pegou o saco com os ossos moídos e girou no bosque assim e os ossos saíram se espalhando, né? O pó, o resto dos ossos. E foi assim que ele se livrou dos restos mortais do Steven. Esse foi o primeiro assassinato do Jeffrey. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, ele tinha muita experiência com esses animais que ele pegava na estrada, com o que ele aprendeu do pai sobre ácido, sobre dissolver corpos, dissolver ossos. Então ele começou a usar todas essas estratégias que ele tinha aprendido durante a sua infância no Steven e deu tudo certo porque ele não deixou nenhum rastro, assim, foi tudo basicamente perfeito, o crime perfeito. Então no dia seguinte, o Steven ficou esperando ansiosamente no jornal, apreensivo se teria alguma notícia do Steven, do desaparecimento dele, se alguém estaria procurando por ele. Mas, incrível que pareça, não teve nenhuma notícia, ninguém estava procurando por ele. Então, assim, foi aí que o Jeffrey se sentiu intocável, porque ele conseguia guardar bem segredos e fazer as coisas muito bem. Como, por exemplo, ele pensou, nossa, eu sou gay e ninguém sabe disso, e ninguém desconfiou, e ninguém nunca descobriu. Eu acabei de matar um rapaz e ninguém desconfia de nada. Então, ele começou a se sentir intocável, assim, o mais esperto de todos. Então, após 6 semanas desse assassinato, o pai do Jeffrey voltou para casa. E foi lá que ele encontrou o Jeffrey morando sozinho, sem comida, sem dinheiro, abandonado por sua mãe. E o pai dele nem fazia ideia de que isso estava acontecendo. Na cabeça do pai dele, a mãe estava com ele, mas ela foi embora e deixou o Jeffrey sozinho. No pedido do seu pai, o Jeffrey se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ele ficou apenas um semestre com notas muito baixas. Desinteressado e com problemas com bebida, o Jeffrey largou a faculdade depois de 3 meses. Em janeiro de 1979, por insistência do pai, o Jeffrey se alistou no exército. Até aí ia tudo bem. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que foram abusados sexualmente pelo Jeffrey. Então, em 1981, ele recebeu uma dispensa honrosa do exército e uma passagem de avião para ir para onde quisesse no país. Então, ele viajou para Miami Beach e ele tinha muita vergonha de voltar para Ohio. Jeffrey tinha vergonha de voltar para Ohio e encarar o seu pai porque ele se sentia um fracassado, porque nada do que ele fazia relacionado à escola, ou a trabalho, ou a sua vida profissional dava certo. Então, o pai dele depositou toda a confiança que ele tinha nele pro exército, já que na universidade ele não tinha dado certo. Então, o pai acreditava e o Jeffrey tinha muito medo de voltar e encarar o olhar de decepção do pai dele, então ele resolveu ficar por Miami. Foi aí que o Jeffrey resolveu ligar de novo pro pai dele e perguntar se ele podia morar de novo com o pai, porque ele já não tinha condições de se sustentar sozinho.
Então o pai deixou e ele foi morar, a e a madrasta. Passou algumas semanas morando com eles e enquanto ele não achava um emprego, ele fazia ali os serviços domésticos, como arrumar o quintal, ele limpava a casa. Mas ele ainda continuava com o problema de bebida dele, ele bebia muito, com qualquer dinheiro que ele arrumava, ele comprava bebida. Então uma vez ele foi preso porque ele estava bêbado em público. O pai do Jeffrey pediu para o filho se mudar para West Allis, no leste de Wisconsin, para morar com a sua avó. O Jeffrey acabou indo morar com a sua avó. Eles tinham uma relação boa, a avó gostava muito dele, ele gostava muito da avó. Ele ajudava ela nas tarefas domésticas, aí no mercado. Ele acompanhava ela para ir para a igreja também. Então, assim, tava indo tudo. Ele foi detido por exposição indecente porque estava se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público. Ele foi condenado a pagar uma multa. Em janeiro de 1985, ele começou a trabalhar em uma fábrica de chocolate que ficava em Milwaukee. Ele entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. Então, nessa época, ele começou a ganhar um dinheirinho e aí ele começou a frequentar saunas e vários bares gays, e aí ele conhecia vários rapazes. E foi nessa época que as fantasias dele de submissão e dessas coisas que ele pensava voltaram. Ele mesmo disse que nessa época ele passou a enxergar as pessoas como objetos, ele não via mais as pessoas como pessoas, e sim como objetos para satisfazer os seus desejos sexuais. Então ele começou a levar soníferos para as baladas e colocar soníferos nas bebidas dos rapazes. E depois que eles desacordavam, ele abusava deles sexualmente. Ele começou a fazer isso várias vezes. Nessa mesma época, ele viu a notícia no jornal de um rapaz que tinha falecido. E ele achou o rapaz muito atraente, mesmo o rapaz já morto. E aí ele foi até o cemitério onde esse corpo desse rapaz estava enterrado. E ele resolveu que ele ia cavar, tirar o corpo de lá e cometer necrofilia, sabe? Só que ele não conseguiu porque o chão, ele disse que estava muito duro, que não conseguiu cavar, e aí o plano dele deu errado. Em agosto de 1986, o Jeffrey foi preso por se masturbar em frente a um garoto de 12 anos. Ele foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. No dia seguinte, o Jeffrey acordou e ele não encontrou o Talmy do lado dele, ele achou estranho. Mas aí quando ele olhou debaixo da sua cama, lá estava o corpo do Talmy já sem vida, com o peito como se tivesse sido esmagado por alguma coisa muito pesada. Ele também tinha várias contusões pelo corpo e as mãos do Jeffrey também estavam machucadas, mas o Jeffrey jura que ele não lembra de nada que aconteceu, ele não lembra que ele fez isso. Essas são palavras dele, então assim, ninguém pode afirmar com certeza o que aconteceu. Então o Jeffrey pegou o corpo do Talmy e colocou dentro de uma mala bem grande, e de lá ele dirigiu até a casa da sua avó, levou o corpo lá para a casa da avó dele. Passado uma semana, ele desmembrou o corpo, removendo, colocando partes em sacos de lixo e ossos dentro de um lençol. Pegou uma marreta e esmagou os ossos. Todo esse processo durou cerca de 2 horas e então ele jogou os restos mortais no lixo. O Jeffrey guardou a cabeça do Talmy durante 2 semanas, enrolado no lençol. Ele ferveu a cabeça do garoto e depois mergulhou no alvejante em detergente industrial alcalino para preservar a cabeça. Ele guardou com ele um estimulante sexual para ele se masturbar. E então ele guardou durante o tempo, só que conforme o tempo foi passando, a cabeça foi perdendo a consistência e ele acabou se desfazendo dela. E esse assassinato do Talmy serviu para despertar o instinto assassino do Jeffrey. Já fazia 9 anos desde a sua primeira vítima. Depois do primeiro assassinato dele, que foi o Steve, ele nunca mais tinha feito nada do tipo. E isso aí despertou a visão dele, despertou principalmente as fantasias. 2 meses após o assassinato de Talmy, o Jeffrey assassinou James Doxtador, um prostituto e índio americano de apenas 14 anos. Jeffrey estrangulou o garoto no porão da casa da sua avó. Depois desse assassinato, Jeffrey deixou o corpo do garoto no porão da avó durante uma semana. E depois disso ele resolveu desmembrar o corpo e se livrar dos restos mortais, como ele fazia, jogava no lixo, e ele também guardou a cabeça do garoto assim como ele tinha feito com a vítima anterior, para os seus estímulos sexuais e essas coisas.
No dia 24 de março de 1988, o Jeffrey conheceu um homem bissexual chamado Richard Guerreiro, de 22 anos. O Jeffrey fez a mesma coisa, ele atraiu o garoto pra casa da avó, o rapaz, né? E aí estrangulou ele com a tira de couro, depois desmembrou o corpo e 24 horas depois ele se desfez dos restos mortais dele em sacos de lixo e jogou fora e também guardou a cabeça para ele. Então, basicamente ele colecionava as cabeças das suas vítimas e ficava com ele. Um mês mais tarde, no dia 23 de abril, o Jeffrey levou outro cara lá pra casa da avó dele no porão. E aí ele drogou a bebida desse cara com soníferos. O cara desacordou. Só que aí a avó dele chegou em casa e ouviu alguns barulhos estranhos. Ela ficou um pouco desconfiada. E ela perguntou se era o Jeff que estava ali. E ele respondeu de uma maneira que dava a entender que ele estava sozinho. Só que a avó dele já estava desconfiada que ele não estava sozinho, então ela meio que não acreditou e ele ficou com medo. Então ele esperou o rapaz acordar e levou ele para o hospital mais próximo para ele ser tratado, porque ele ficou com bastante medo da avó dele descobrir ou entrar lá na hora que ele estivesse cometendo o assassinato. Então, felizmente, essa vítima escapou das mãos do Jeffrey. Então, em setembro de 1988, a avó pediu que o Jeffrey se mudasse de lá, porque ela não estava mais suportando essa situação dele ficar levando homens tarde da noite para casa dela. Além disso, o cheiro que vinha do sótão era um cheiro muito forte e a avó dele não estava aguentando mais aquela situação. Então, ela pediu que ele se mudasse dali e ele obedeceu ela. É claro, a casa não era dele, então ele arrumou um apartamento na rua Norte 25, era um apartamento de um quarto só, e aí ele pegou e foi morar lá. Em 26 de setembro, um dia após completar sua mudança, o Jeffrey foi preso por drogar e molestar um garoto de 13 anos em seu apartamento. Então, em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual em segundo grau e incitar uma criança para fins morais. A sentença de agressão foi suspensa no mês de maio. 2 meses após a sua condenação e 2 meses antes da sua sentença, o Jeffrey se mudou novamente para a casa da sua avó. E 2 meses após a sua condenação por agressão sexual, o Jeffrey assassinou a sua quinta vítima, um rapaz de 24 anos chamado Anthony Sears. No dia 25 de março de 1989, o Jeffrey fez a mesma coisa que ele sempre fazia. Ele levou o rapaz até o porão da casa da sua avó, o drogou e o estrangulou. No dia seguinte do crime, o Jeffrey colocou o corpo do Anthony em uma banheira, onde o decapitou e o esfolou. Jogou os restos mortais no lixo e os ossos foram pulverizados. Segundo o próprio Jeffrey, esse rapaz era extremamente atraente, ele se sentiu muito atraído por ele. Então ele resolveu também guardar a cabeça dele, não só a cabeça, também como suas partes íntimas, sua parte íntima, a genitália, e ele conservou os órgãos em acetona e guardou para ele, para ter os seus estímulos sexuais como ele sempre fazia com quem ele achava atraente. E assim, ele tinha um apego muito grande com essas partes, cabeças que ele guardava, tanto que quando ele se mudou mais tarde para um apartamento, ele levou tudo com ele. No dia 23 de maio de 1989, o Jeffrey foi sentenciado a 5 anos em liberdade condicional. Então, o Jeffrey, durante esse tempo, né, esses 5 anos, ele trabalhava o dia todo e quando dava a hora que ele saía do trabalho, ele voltava para a prisão e no outro dia ele trabalhava. Então, foi durante 5 anos desse jeito. E ele também foi obrigado a se registrar na polícia como agressor sexual. Na verdade, eram para ser 5 anos, mas 10 meses depois ele foi liberado para cumprir sua condicional em liberdade. E em maio de 1990, o Jeffrey se mudou para o apartamento Oxford, quarto 213 em Milwaukee. E esse bairro que o Jeffrey se mudou, ele era conhecido por ser muito violento. Ele tinha muita violência mesmo, só que era perto do trabalho do Jeffrey, então ele achou que era a melhor opção para ele, entendeu? Ficar mais perto do trabalho. Então ele se mudou para lá e levou a cabeça mumificada de um dos rapazes e as suas partes íntimas. E quando você acha que essa história ela não pode ficar mais horrorosa, bizarra, é aí que piora, sabe? As coisas elas vão ficando cada vez mais, sabe, horríveis. Uma semana após o Jeff se mudar para o apartamento novo, ele conheceu um prostituto chamado Raymond Smith, de 32 anos. Então lá ele drogou esse homem, depois o estrangulou, como ele sempre fazia. Só que dessa vez ele cozinhou os braços e pernas e a área pélvica do rapaz numa chaleira.
E antes disso, ele já tinha tirado várias fotos do corpo do homem dentro do banheiro em várias posições insinuativas. E aí foi depois que ele cozinhou os restos dele. E o esqueleto do rapaz, ele dissolveu com ácido, menos o crânio. O crânio, como sempre ele fazia, ele guardou para ele, pintou e colocou do lado do crânio do Anthony, como se fosse assim uma coleção mesmo de crânios. No dia 27 de maio, ele levou outra vítima para o seu apartamento, porque agora ele morando sozinho, era bem mais fácil deles cometer o crime sem ser na casa do pai ou na casa da avó, que poderiam descobrir alguma coisa. Ele estava completamente sozinho. Então ele levou esse rapaz e aí ele pretendia fazer a mesma coisa que ele sempre fazia, que era drogar a bebida com sonífero. E foi o que ele fez. Só que ele acabou dando a bebida errada pro rapaz, que era pra ser a bebida dele. Então ele bebeu a bebida que estava com sonífero e acabou apagando. Quando o Jeffrey acordou, o garoto não estava mais lá, ele tinha sumido. Não só isso, como ele também tinha roubado algumas roupas do Jeffrey e $300 em dinheiro. É óbvio que o Jeffrey resolveu não dar queixa na polícia, porque, enfim, eles poderiam descobrir alguma coisa sobre ele. Então ele resolveu deixar quieta essa história. Em junho de 1990, o Jeffrey levou um rapaz para o seu apartamento chamado Edward Smith, de 27 anos. Ele também o drogou, depois o estrangulou e guardou o esqueleto do rapaz durante vários meses dentro do congelador da sua geladeira. 3 meses depois, o Jeffrey atraiu outro homem para o seu apartamento. Seu nome era Ernest Miller, um homem de 22 anos. Jeffrey tentou drogar o homem com soníferos na bebida, mas como ele não tinha soníferos o suficiente, o rapaz não ficou desacordado. Então, como o Jeff tinha tentado drogar e o cara não desacordou, ele só ficou meio zonzo porque, enfim, não tinha sonífero o suficiente. O Jeff resolveu dar um golpe de faca bem no pescoço dele, e foi o que aconteceu. Então ele perfurou essa veia que tem aqui, que eu acabei esquecendo o nome agora, não lembro. E aí ele morreu assim em minutos, porque ele perdeu muito sangue. Depois disso, o Jeffrey pegou o corpo desse homem e levou pro banheiro e tirou várias fotos com a Polaroid, como ele gostava, tinha aprendido a fazer, era uma mania que ele estava pegando de tirar fotos dos corpos, e tirou em várias posições insinuativas sexualmente. Depois disso, ele desmembrou o corpo e ficou com a cabeça para ele. E ele tinha uma mania muito estranha de conversar com a cabeça, não só fazer isso, como também beijar, trocar carícias. E aí ele embrulhou o coração e outros órgãos internos desse rapaz e guardou em sacos plásticos dentro da geladeira para o seu próprio consumo. Então, assim, de assassino, necrófilo, ele também virou um canibal. Ele consumia a carne da vítima, sabe? Depois disso, ele guardou a cabeça dentro do refrigerador, mas depois de um tempo ele resolveu tirar de lá, removeu toda a carne do rosto, pintou o crânio e revestiu com esmalte e guardou para ele. 3 semanas após o assassinato do Ernest, o Jeffrey fez sua 8ª vítima, um rapaz chamado David Thomas, de 22 anos. Eles se encontraram num shopping e Jeffrey convidou o rapaz para ir até o seu apartamento. O Jeffrey não achava o David atraente, ele mesmo relatou isso, mas como ele já tinha chamado ele para o apartamento, já tinha colocado drogas na bebida dele, ele ficou com muito medo do David acordar e denunciar ele, tentar fazer alguma coisa contra ele, porque pelo que eu entendi, ele só matava rapazes que ele se sentia atraído, era como se fosse uma coleção pessoal dele, para satisfazer os desejos, mas como ele estava com muito medo do David fazer alguma coisa, de ir até a polícia, mesmo ele não sentindo nenhuma atração, ele acabou matando o David também. Então ele o estrangulou, depois o desmembrou. Ele também tirou fotos dele com a Polaroid naquelas posições que eu falei pra vocês. Só que nesse caso especificamente ele não quis ficar com nenhuma parte do corpo, porque como eu já falei pra vocês, ele não se sentia atraído pelo David. Após essa última vítima, o Jeffrey ficou 5 meses sem matar ninguém, sabe? Então, assim, às vezes ele tinha esses períodos que ele ficava sem matar, mas ele sempre voltava a ser o mesmo assassino, não tinha uma melhora, uma mudança. O desejo sempre crescia nele, esse desejo de submissão e por carne humana agora. E durante todo o ano de 1990, o Jeffrey afirmou que estava sofrendo de ansiedade e depressão. Ele também tinha dificuldade em se conformar com a sua sexualidade.
e em alguns momentos teve pensamentos suicidas. Em fevereiro de 1991, o Jeff encontrou um jovem chamado Curtis Stalter, de 17 anos, em uma parada de ônibus. Então ele se sentiu atraído por esse rapaz e chegou nele e chamou para ir para o apartamento dele. Não só isso, ele também ofereceu dinheiro pro rapaz, oferecendo uma proposta que se ele pousasse nu para algumas fotos que ele queria fazer, ele daria uma quantia de dinheiro. E o rapaz aceitou, mas chegando lá, ele também o drogou e o estrangulou. 2 meses depois, em abril, o Jeff encontrou com Errol Lindsay, sua 10ª vítima, um garoto de 19 anos. E mesmo o Aaron sendo heterossexual, o Jeff jogou um papo nele e de alguma forma conseguiu atrair ele pra ir pro apartamento dele. E lá ele fez uma coisa assim que eu acho repugnante com esse garoto. Sabe, com o Jeff sempre tinha essas surpresas, ele sempre se superava na crueldade, ele não só matava, ele sempre dava um jeito de se inovar nas suas maldades e nos seus pensamentos doentios. Enquanto o garoto estava drogado, o Jeffrey abriu um buraco na cabeça dele e injetou ácido clorídrico no seu cérebro. O Jeffrey fez isso porque ele queria transformar o garoto numa espécie de zumbi humano, porque ele achava que se ele injetasse ácido no cérebro dele, ele ia entrar num estado de transe como se fosse um zumbi, perder completamente a noção das coisas, e ele achar aquilo que ele procurava há muito tempo, um garoto completamente submisso a ele, que era a maior fantasia que ele queria desde adolescente. E aí o Aaron estava desacordado. E aí quando o garoto acordou, ele estava completamente normal. Ele disse que só estava sentindo muita dor de cabeça. Então o Jeff, assim, ficou decepcionado porque eu já falei pra vocês o que ele pretendia. E aí ele resolveu também estrangular o garoto. Durante todo o primeiro semestre de 1991, os moradores do apartamento Oxford constantemente reclamavam do forte odor que saía do quarto do Jeffrey. E o Jeffrey sempre se justificava, inventando um monte de desculpas de onde vinha esse cheiro. Certa vez ele disse que o seu refrigerador tinha quebrado e aí a carne estragou, por isso que vinha aquele cheiro horrível. Outra vez ele falava que os peixes dele do aquário tinham morrido. Então ele sempre ia dando uma desculpa pro cheiro de cadáver que saía do apartamento dele. Em 26 de março de 1991, o Jeffrey conheceu um adolescente de 14 anos chamado Conerak, que por coincidência era irmão mais novo de um garoto que o Jeff já tinha molestado há 3 anos atrás. O Jeff levou o garoto para o seu apartamento e o drogou, e depois injetou ácido clorídrico no seu lombo frontal e levou o garoto para o seu quarto, onde também estava o corpo de Tony Hughes, de 31 anos, que Jeff tinha matado há 3 dias antes. Então o Jeff deixou o garoto lá, junto com esse corpo desse outro cara, e aí ele resolveu sair pra beber, assim, despreocupado da vida. Ele foi, passou a noite inteira bebendo, se distraindo. Mas na manhã do dia 27 de março, o Jeff voltou pra casa e encontrou o Conerak acordado e falando em laçoiano com 3 mulheres. Então rapidamente o Jeff se aproximou, ele ficou assim, eu imagino que muito assustado, e aí ele pegou o garoto pelo braço e explicou para as mulheres que ele era seu amigo, que estava tudo bem e estava tentando levar ele de volta pro apartamento dele. As mulheres não ficavam muito convencidas com essa história do Jeff, então elas já tinham chamado a polícia. Então 2 policiais, John e Joseph, chegaram e questionaram Jeffrey. Então o Jeffrey disse que estava tudo bem, que o garoto ele era maior de idade, o que era uma mentira porque ele só tinha 14 anos. E ele disse que estava tudo bem, que eles só tinham tido uma discussão e que ele era seu namorado, uma coisa assim. Só que as mulheres insistiam que isso era mentira, tanto porque o garoto estava machucado pelo corpo todo e ele também tinha um ferimento na cabeça. E mesmo com essas evidências, com os machucados e com o garoto relutante, o policial resolveu liberar o Jeffrey e deixar ele levar o menino de volta para o apartamento. Então um dos policiais acompanhou os dois até o apartamento e ele resolveu dar uma olhada rápida por ali, mas ele olhou só por cima e apesar do cheiro de podre que tinha no apartamento, eles não encontraram nada fora do comum além do cheiro. E o Jeff também tinha tirado algumas fotos do Connor desacordado e com a Polaroid, como ele sempre tirava foto dos corpos em posições. E aí ele mostrou pro policial para provar que os dois eles tinham um caso sim, um relacionamento, que ele tinha tirado foto deles. E o policial acabou acreditando nessa história. E essa parte, assim, dá muita raiva, porque se a polícia tivesse pelo menos entrado no quarto do Jeff, eles tinham descobrido o corpo do cara que tava lá e as inúmeras fotos Polaroid que ele tinha de vários corpos.
Ou ao menos se eles tivessem checado o nome do Jeff na central, eles faziam uma busca rápida, sabe? Eles iam ver que ele estava registrado como agressor sexual, mas eles não fizeram nada disso também. Não foram ver que cheiro era esse, eles só deixaram pra lá. Então depois que os policiais saíram, o Jeffrey foi concluir aquilo que ele não tinha feito na outra noite. Ele injetou mais ácido no cérebro do garoto, só que dessa vez foi fatal. Ele não resistiu. Então no mesmo dia o Jeffrey ligou pro trabalho e pediu um dia de folga, que ele tinha algumas coisas para resolver. Então eles deram a folga para ele e ele se dedicou o dia todo a desmembrar o corpo do garoto e se livrar dos restos dele. No dia 30 de junho, o Jeffrey viajou para Chicago e conheceu o jovem Matt Turner, de 20 anos, numa estação de ônibus. Ele conseguiu convencer o Matt a viajar até Milwaukee para tirar umas fotos profissionais dele. Mas chegando lá, ele estrangulou e desmembrou o rapaz. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah, de 23 anos, num bar e o atraiu para o seu apartamento, querendo passar o fim de semana com ele. Então dessa vez o Jeffrey também perfurou o crânio desse rapaz e ao invés de injetar o ácido que ele queria, porque queria transformar a pessoa em um zumbi para satisfazer ele acabou injetando água quente no cérebro do garoto para ver se surtiu algum efeito. Só que aí o rapaz acabou entrando em coma e faleceu 2 dias depois. Em 15 de junho, Jeffrey assassinou Oliver Lance. E 4 dias mais tarde, o Jeffrey foi demitido do seu emprego. Após receber essa notícia, o Jeffrey foi para as ruas e atraiu Joseph, de 25 anos, para o seu apartamento e o assassinou. Jeffrey deixou o corpo de Joseph jogado em cima de sua cama, onde ficou por 2 dias. E ao todo, desde o primeiro assassinato dele até esse último que eu falei pra vocês, ele assassinou 17 homens. Tudo isso. E ninguém suspeitou de nada, sabe? Ninguém viu nada, sabe? Ele conseguiu fazer os crimes dele friamente, sem que ninguém o percebesse ou desconfiasse dele. No dia 22 de junho, o Jeffrey se aproximou de 3 homens e ofereceu $100 para que um deles o acompanhasse até o seu apartamento para um ensaio fotográfico nu. Um dos homens, chamado Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou o convite. Assim que o Tracy entrou no apartamento do Jeffrey, ele já notou o cheiro horrível que vinha de lá. Ele achou um pouco estranho. Ele também viu as caixas de ácido que tinham por lá, mas ele não falou nada. E aí o Jeffrey resolveu mostrar para ele o aquário que ele tinha lá com seus peixes. E aí na hora que o Tracy virou para ver os peixes, o Jeffrey algemou ele com algema assim do nada. Ele achou meio estranho, perguntou o que estava acontecendo. E o Jeffrey falou, não, relaxa, isso aí é só para tirar suas fotos e tal. E aí ele pegou e levou o Tracy pro quarto dele. Chegando no quarto, o Jeffrey pegou uma faca, o que fez o Tracy ficar muito assustado. E ele também viu lá as polaroids que o Jeffrey tinha espalhado com as fotos dos homens, dos corpos mortos. E foi aí que o Tracy sacou o que estava acontecendo. Mas aí ele resolveu manter a calma, não deixar o Jeffrey saber que ele estava com medo ou que ele tinha desconfiado de alguma coisa. Ele resolveu entrar no jogo e cooperar. Então ele começou a desabotoar a camisa pra fingir que ia tirar as fotos, pro Jeffrey não desconfiar dele, porque ele achava que isso poderia piorar as coisas ou que o Jeffrey poderia tentar matar ele mais rápido. Então Tracy tentou fazer um acordo com o Jeffrey. Disse que se ele largasse a faca que ele tava e tirasse as algemas da mão dele, ele faria um ensaio fotográfico nu sem problema nenhum, que ele não estava assustado e que ele queria ajudar o Jeffrey. E aí o Jeffrey parou assim em frente à TV do nada e começou a sussurrar umas palavras bem baixinho, que o Tracy não entendeu o que ele estava falando. Então de repente o Jeffrey se aproximou do Tracy, deitou a cabeça sobre o peito do Tracy, ouviu as batidas do coração dele e disse que ia comer o coração dele. Então nesse momento o Tracy confirmou que ele desconfiava, que o Jeffrey era um psicopata, que ele era um assassino, mas ele continuou mantendo a calma e entrando no jogo. Então ele começou a puxar um papo com o Jeffrey, conversar, dizendo que ia ficar tudo bem, que ele não estava com medo. Então Tracy convenceu o Jeffrey para eles saírem do quarto e irem para a sala, para tirarem essas fotos e tudo isso, porque lá na sala tinha ar-condicionado e no quarto não tinha. E o Tracy inventou toda uma desculpa que estava com calor e não sei o que. E o Jeffrey concordou. Então eles foram caminhando para a sala, mas assim que o Jeffrey baixou um pouco a guarda, se distraiu rapidamente, o Tracy deu uma pancada, um soco muito forte na cara do Jeffrey e correu em alta velocidade para a porta de saída, sem olhar para trás. Então, às 11h30 da noite do dia 22 de junho, o Edward encontrou 2 policiais
Robert e Huff. Então Tracy contou para os policiais o que tinha acontecido, que tinha um louco que estava tentando sequestrar ele. A princípio os policiais ficaram meio desconfiados, porque como eu falei para vocês, lá era um bairro bem violento, então essas coisas aconteciam lá frequentemente. E como Tracy estava algemado, eles pensaram que ele podia estar fugindo de algum lugar ou da polícia. Mas mesmo meio desconfiados, eles acreditaram na história e resolveram checar o que estava acontecendo. Então eles foram pro apartamento do Jeffrey, onde o Tracy tinha ficado 5 horas presos com aquele louco sob controle dele. Então assim que eles chegaram no apartamento, o Jeffrey tava lá, ele não fugiu. E tava super calmo, muito tranquilo. Ele até convidou os policiais para entrar, assim, com toda a educação do mundo. Então os policiais entraram e quando eles chegaram no quarto do Jeffrey, eles viram aquela cena, eles encontraram a faca em cima da cama e aquelas fotos polaroides espalhadas pelo quarto todo. E aquilo ali era uma prova, assim, nítida do que estava acontecendo. Não tinha mais pra onde o Jeffrey correr. Então eles algemaram o Jeffrey. O oficial conduziu uma pequena busca pelo apartamento e achou várias sacolas com carne humana dentro do refrigerador. O Jeffrey virou a cabeça para o policial e disse: "Pelo que eu fiz, eu deveria estar morto." O Jeffrey foi interrogado algumas vezes, totalizando o total de 60 horas de interrogatório. Então foram várias horas de interrogatório e o Jeffrey contou tudo, todas as vítimas, ele contou todos os detalhes e ele dispensou o direito de ter um advogado presente. Ele disse que ele fez todo esse horror e ele deveria arcar com as consequências de... O Jeffrey confessou todos os 17 assassinatos. Em 25 de junho de 1991, o Jeffrey foi oficialmente indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto foram adicionadas mais 11 acusações de homicídios cometidos em Wisconsin. O Jeffrey se declarou culpado, mas legalmente insano nas 15 acusações de assassinato. O julgamento do Jeffrey começou oficialmente no dia 30 de janeiro de 1992. O julgamento dele durou 2 semanas e o advogado de defesa Gerald Bulley insistia na insanidade de Jeffrey. Na prisão, o Jeffrey se voltou para o cristianismo. Ele voltou para o cristianismo, aliás, porque ele cresceu num lar cristão. Então ele se dedicou a essa causa dentro da prisão. Em junho de 1994, enquanto voltava de um encontro na capela da prisão, Jeffrey foi atacado por outro preso chamado Oswaldo Durant, que tentou cortar sua garganta, mas ele sofreu apenas ferimentos leves. Na prisão, o Jeffrey tinha contato constante com o pai dele em ligações, e foi nessa mesma época que ele também ficou mais próximo da sua mãe, então ele ligava muito, eles conversavam durante muito tempo por ligações, e nessas ligações o Jeffrey disse que não ligava para o que acontecia com ele na prisão, que tudo que acontecesse com ele era consequências do que ele tinha feito para as outras pessoas, que ele tinha que pagar. Então se alguma coisa de mal acontecesse com ele, não era para ninguém ficar preocupado, porque só era a lei da vida. Na manhã do dia 28 de novembro de 1994, o Jeff deixou sua cela para realizar alguns dos seus trabalhos da prisão, junto com outros 2 presos, Jesse Anderson e Christopher Scover. Os 3 foram deixados sem supervisão durante 20 minutos enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8h10 da manhã, o corpo de Jeffrey foi encontrado no chão do banheiro com grandes ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Christopher. Ele acertou o Jeffrey na cabeça com uma barra de metal de 51 centímetros e depois que ele atacou Jeffrey, ele atacou o outro preso que estavam com ele, o Anderson, e acabou ferindo os 2 gravemente. Jeffrey foi levado para o hospital da prisão, mas acabou falecendo 1 hora depois. O médico constatou que pelas lesões da cabeça do Jeffrey, ele não teria sofrido só essa pancada da barra de ferro. Parecia como se a cabeça dele tivesse sido batido contra a parede várias e várias vezes. Anderson também morreu 2 dias depois do ataque. Depois que Christopher voltou à sua cela, ele disse para um dos guardas: "Deus me mandou fazer isso." Jeffrey deixou escrito no seu testamento que ele havia feito que ele não queria funeral, nem velório, nem nada dessas coisas, que o seu desejo era ser cremado. Alguns cientistas queriam o cérebro do Jeffrey para fazer algumas pesquisas para entender como funciona melhor a cabeça de um serial killer. A mãe dele achou de boas, concordou, mas o pai dele não concordou com a ideia, então assim, eles protestaram contra isso, não deixaram que isso acontecesse. Em setembro de 1995, o seu corpo foi cremado e suas cinzas divididas entre seus pais. Os poucos bens que o Jeffrey deixou, que ele tinha, foram divididos entre os parentes das vítimas,
e eles resolveram não ficar, eles entraram em um acordo de destruir tudo. Então foi o que eles fizeram. Todos os bens do Jeffrey eles resolveram destruir, incluindo o apartamento dele, que foi demolido em 1992. Vigílias foram feitas em homenagem às vítimas em 1992 e 1994. O pai do Jeffrey escreveu um livro em 1994 chamado A Father's Stories, onde em vários momentos se culpou pela criação do filho. A maioria dos familiares apoiou e gostou do livro, teve aprovação, mas duas famílias não gostaram dele ter usado o nome dos seus entes queridos falecidos no livro sem permissão. Beth Flint, a mãe de Jeffrey, faleceu em 2000. Antes de sua morte, ela já tinha tentado suicídio pelo menos uma vez. Já o irmão mais novo de Jeffrey mudou seu sobrenome e hoje vive em anonimato. Tem vários documentários contando o Jeffrey é um dos maiores, serial killers da história dos Estados Unidos e do mundo. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá bastante like aqui pra mim, compartilha, mostra pra todo mundo e não esquece da nossa meta 10 mil, uma semana aqui de casa só pra vocês, beleza? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis!